Você sabe o que é TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Fica comigo até o final que hoje você vai entender o tratamento desse transtorno. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Esse é um vídeo de tom mais explicativo e você pode marcar a sua presença nesta aula dando um like aqui embaixo. Hoje é o terceiro vídeo dessa série de vídeos que eu tenho feito sobre TDAH. Os dois anteriores eu recomendo muito que você assista, eu vou colocar aqui em cima. E neste vídeo de hoje vamos falar sobre tratamento, o tratamento do TDAH. E dessa forma vamos concluir a história de Joãozinho, que é aquele personagem que representa uma pessoa da vida real e que tem TDAH. A gente contou a história de Joãozinho desde o início, da infância, nos vídeos anteriores, e hoje a gente vai concluir para entender como é que tá a situação atual de Joãozinho. Né? Será que ele está recebendo tratamento? Como é que está o efeito desse tratamento? Uma questão fundamental, antes da gente falar sobre tratamento, é a gente entender um ponto relacionado à natureza dos sintomas do TDAH. O TDAH ele pode ser entendido dentro de um espectro. Os sintomas eles acontecem, eles são expressos dentro do espectro. O que é que eu quero falar em relação... O que é que significa espectro? Uma boa analogia é quando a gente pensa nas cores. Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com um catálogo de tinta de pintar parede, né? Eu era uma criança, estava numa loja de material de construção. Quando eu abri o catálogo, eu fiquei impressionado com a quantidade de cores que existiam dentro de um mesmo tom. E é assim que acontece realmente no espectro. O espectro são variações sutis dentro de um intervalo. Então, no TDAH também acontece isso. Em vários outros transtornos mentais acontece dessa forma. Então, por exemplo, como nós falamos, um dos sintomas do TDAH é a dificuldade de manter a atenção, o foco, por um longo período numa determinada tarefa. Perceba que essa característica ela pode ter várias intensidades, vários tons. Então eu posso ter essa característica muito intensa numa pessoa e muito pouco intensa em outra. E de certa forma, quando olhamos nessa compreensão de espectro, a gente vai perceber que o TDAH ele é uma expressão mais extrema de traços universais. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu pegar toda a população da Terra, você vai ter em toda pessoa, em cada um de nós poderemos ter pequenas manifestações de sintomas de TDAH. Só que não chega a ser um sintoma, na verdade. A gente pode pensar em características. Então, assim, cada um de nós pode ser um pouco desatento, ou ter um pouquinho de dificuldade de organização, dificuldade de planejamento, ou ser um pouco inquieto. Isso não significa que você tem TDAH. O que faz ter TDAH é aquelas características serem intensas suficientes e serem em número suficiente para causar sofrimento e prejuízo. E esse entendimento de espectro é importante quando estamos falando dentro de uma mesma pessoa. O mesmo indivíduo tendo TDAH ao longo da vida dele, em diferentes momentos da vida, esses sintomas eles vão se apresentar de forma diferente. A intensidade desses sintomas, ou na analogia das cores, o tom dessa cor, se vai ser mais escuro ou mais claro, vai depender também do contexto, né? Lembro de uma pessoa, né, que acompanha comigo, que tem TDAH, que esse TDAH começou a incomodar muito ele, porque ele estava fazendo um curso, estudando para uma prova, e as dificuldades de funções executivas que ele tinha ficaram muito evidentes. E aí a gente precisou fazer um suporte de medicamento para ele conseguiu ficar bem, conseguiu dar conta, mas quando passou essa fase da vida dele, passou a não ser necessário mesmo o tratamento, porque os sintomas que ele tinha em outro contexto, que não um contexto acadêmico, de prova, de precisar estudar, não eram tão relevantes. Então a gente não precisou tratar, pelo menos medicamentosamente, né? Utilizando medicamento, não foi necessário tratar aquela pessoa naquele contexto. Então a gente precisa olhar muito quando pensamos em planejamento num tratamento, quando a gente pensa em planejar um tratamento, a gente tem que avaliar o contexto. Será que realmente é necessário tratar esse TDAH nesse momento? E a gente vai ver que na linha do tempo, pensando que o TDAH é algo que é genético, a gente já falou em vídeo anterior, começa na infância, vai acompanhar você para a vida toda. Só que a necessidade de tratamento, principalmente quando eu estou falando de medicamento, vai variar ao longo do tempo. Tem momentos que eu preciso entrar forte com a medicação e tem momentos que simplesmente eu não preciso usar remédio. Então, falando em tratamento, já feita essa consideração sobre espectro, tem 3 pilares importantes, ou 3 metas, ou 3 diretrizes para a gente pensar no tratamento. Primeiro, eu preciso me preocupar, quando eu estou tratando com alguém com TDAH, de tratar, identificar e tratar corretamente as comorbidades.
Isso foi o vídeo anterior. Lá na história de Joãozinho, a gente viu que Joãozinho desenvolveu depressão. Ele se apresentou com depressão e ansiedade. Se as comorbidades psiquiátricas não estiverem bem tratadas e bem organizadas, o tratamento TDAH muitas vezes simplesmente não vai funcionar. Existe uma certa hierarquia até, que alguns transtornos eu preciso tratar antes, estabilizar antes para poder tratar o TDAH. Esse é o primeiro princípio. Princípio número 2, eu preciso utilizar medicamentos adequados, medicamentos com eficácia comprovada para tratar o TDAH quando eles estão bem indicados, né? E princípio número 3, eu preciso utilizar estratégias não farmacológicas, tratamento fora dos remédios, para que a pessoa consiga melhorar a sua funcionalidade e melhorar os sintomas. Inclusive, tratamento não farmacológico é o tipo da coisa que precisa estar implementado por longo prazo na vida da pessoa. Eu estava citando o exemplo do paciente que precisou tratar por um tempo com remédio e depois não precisou mais, mas as estratégias para melhorar o dia a dia dele, o gerenciamento, ele precisa estar implementando e estar trabalhando e estar investindo nisso. São as estratégias não farmacológicas. Então, dessas três pilares, né, eu vou falar um pouco mais do segundo, dos medicamentos, né, para tentar explicar um pouco aqui, deixar claro os medicamentos para o TDAH, deixar claro aqui como funcionam, né, qual é a lógica. Vejam só, o que nós sabemos do TDAH, tentando simplificar de uma forma que seja bem compreensível. Na neurobiologia básica, no mecanismo relacionado ao TDAH no cérebro, o que é que nós temos? Temos duas substâncias que são muito importantes para explicar esse transtorno. É a noradrenalina e a dopamina. A noradrenalina, na cabeça de todos nós, é uma substância que ajuda muito a regular o que se chama de intensidade do sinal. O que é isso? Percebam que assim, o tempo todo a gente está percebendo o ambiente pelos nossos sentidos. Tá? O tempo todo eu estou escutando algo, eu estou vendo, eu estou sentindo. Então tudo isso são sinais que chegam para o meu cérebro. O cérebro ele tem um importante, né? Existem partes do cérebro que tem um importante desafio de conseguir fazer uma seleção desse sinal, né? Então, a intensidade que esse sinal chega no nosso cérebro indica a importância que aquele estímulo tem. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo, eu preciso prestar muita atenção ao percurso, aos carros que estão em volta. E prestar bem menos atenção, por exemplo, a uma pessoa que está conversando no banco de trás do carro. Quando eu estou fazendo isso, eu estou tentando abrir mais o caminho do sinal que chega do que eu tenho interesse naquele momento. Então, assim, o sinal que são o quê? A visão, né? Que eu estou percebendo ali da estrada, aquilo é um sinal. Então, aquele sinal precisa chegar de forma intensa no meu cérebro, né? Isso a noradrenalina que faz. Então, uma redução de noradrenalina em alguns circuitos faz com que os sinais importantes que a gente precisa prestar atenção, eles cheguem de forma fraca no meu sistema de reconhecimento. Então isso é um problema, né? Se o sinal chega de forma fraca, eu tendo a prestar menos atenção nesse sinal. Então noradrenalina tem a ver com intensidade do sinal. Dopamina tem a ver com intensidade do ruído. O que é ruído? Ruído são todos os estímulos que não me interessam, ou pelo menos não é para me interessar num determinado momento. No exemplo do carro, eu estou dirigindo, o sinal que eu preciso prestar atenção é a estrada, são os carros que estão passando perto de mim. O ruído seria as pessoas conversando no banco de trás. Eu não tenho que prestar atenção na conversa das pessoas, eu tenho que prestar atenção na estrada, né? Então, a dopamina ela ajuda a fazer a filtragem do ruído. Veja a importância disso. Então, esses dois sistemas, o sistema de noradrenalina e o sistema de dopamina, precisam atuar juntos para reforçar o sinal do que é importante e filtrar esse ruído, tirar esse ruído. Então, o problema num sistema, o problema no outro vai gerar muitos dos sinais do TDAH que a gente conhece muito bem, as dificuldades com foco, com atenção, com concentração. Então, veja, o que é que o remédio faz? Se no TDAH eu tenho uma baixa noradrenalina e uma baixa dopamina em alguns circuitos, a função do remédio principal é reforçar a transmissão dessas substâncias. É fazer com que essas substâncias atuem de forma mais forte. É aumentar a produção, a disponibilização dessas substâncias no cérebro. Basicamente, os bons remédios de TDAH, os remédios de primeira linha, eles fazem isso. Então, eles aumentam a noradrenalina para aumentar a intensidade do sinal, do sinal que interessa, e aumentam a dopamina para diminuir a intensidade do ruído, né? Para conseguir fazer essa filtragem melhor. É isso que os medicamentos fazem. Aqui no Brasil,
o que nós temos de medicamentos de primeira linha para o TDAH é a substância conhecida como metilfenidato, que existem várias formulações para ela, a famosa Ritalina, uma delas, o Concerta, né? E a lisdexanfetamina, que tem o nome comercial de Venvance. Esses são os remédios de primeira linha, não são os únicos que podem ser utilizados. Esse nome primeira linha tem a ver com o quê? Eficácia e segurança, custo-benefício, né? E aí pode surgir uma pergunta nesse caso, eu tive um diagnóstico de TDAH e meu psiquiatra passou um remédio diferente desses. Será que isso está correto? Pode estar correto, porque para usar esses medicamentos tem todo um raciocínio que precisa ser feito e uma avaliação inclusive em relação a contraindicações. Muitas vezes, num determinado momento, esses medicamentos eles não vão estar bem indicados por outros motivos e você pode usar outro medicamento diferente desses de primeira linha para tratar o TDAH e ter bons resultados. Enfim, são minúcias de um planejamento, de uma avaliação que é feita caso a caso. Mas esse é o desenho geral que orienta a gente dentro de um tratamento medicamentoso. Dentro dos 3 pilares que eu falei, tratar comorbidades, tratar o TDAH com medicamentos e o tratamento não medicamentoso, vou fazer só um comentário em relação ao tratamento não medicamentoso. Isso daria um vídeo, acho que ainda posso fazer um vídeo só sobre isso, né? Um assunto bem interessante. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que têm TDAH, adultos, né? Tipo assim, quem tem TDAH precisa muito estar se cercando de estratégias para melhorar esse seu funcionamento, né? Essa dificuldade de lidar com foco, com concentração, questões de organização. Por exemplo, uma coisa muito simples que todos precisam aderir, as pessoas que têm TDAH e até quem não tem, é agenda. Você precisa trabalhar com agenda. Então você tem uma série de compromissos, uma série de metas, uma série de coisas para dar conta, né? Você precisa ter o auxílio de uma agenda. A agenda é muito importante. Então é uma das coisas que eu bato muito nessa tecla quando a gente chega nesse diagnóstico tem que usar agenda. E assim, a forma de usar agenda, que tipo de agenda vai ser, isso é outra história. Mas o sistema de agenda, de você conseguir fazer os registros dos compromissos, das metas, né, das necessidades, precisa acontecer. Né? Isso é um exemplo de uma estratégia, de uma habilidade fora dos remédios que precisa ser implementada para quem tem TDAH. Muito bem, então, e como é que ficou o nosso Joãozinho nessa história toda? A gente está falando sobre tratamento, Joãozinho está fazendo tratamento para TDAH, vocês vão lembrar, né? Vou fazer um resumo aqui da história de Joãozinho para a gente finalizar de como é que está a situação dele agora. Então o Joãozinho, vimos que ele tem uma história familiar bem relevante para ter TDAH, né? E não deu em outra, Joãozinho acabou desenvolvendo TDAH. Vimos que na história dele, antes desse primeiro diagnóstico, ele tinha algumas poucas alterações ali nos primeiros anos de vida, ele era um pouco mais agitado, tinha um pouco de desregulação emocional, mas foi lá por volta dos 6, 7 anos que o transtorno ficou mais visível. Ele recebeu esse diagnóstico, só que os pais não aceitaram e consequentemente não fizeram tratamento. Joãozinho chegou na adolescência, assim, bastante funcional, porque ele desenvolveu uma estrutura que nós discutimos em vídeo anterior, que é o perfeccionismo. Ele se esforçava muito para dar conta das tarefas e até certo ponto ele deu, mas aí o primeiro ponto de dificuldade dele, grande dificuldade, foi o Enem, que ele não conseguiu a nota para ingressar no ensino superior na sua primeira tentativa. Foi aí que ele desenvolveu a sua primeira depressão e um quadro de ansiedade. Isso foi diagnosticado por um psiquiatra, começou a tratar, mas o TDAH estava passando batido. Depois no ano seguinte ele conseguiu ingressar no curso superior, mas anos depois ele desistiu da faculdade e foi tentar outra faculdade. Nesse processo, nessa nova tentativa de faculdade, foi quando ele chegou comigo por uma avaliação, e aí ficou evidenciado que ele tinha TDAH, a gente conseguiu fazer esse diagnóstico, e aí implementamos o tratamento medicamentoso, ele foi desenvolvendo estratégias, e aí realmente que a coisa ficou bem funcional para ele. Ele teve uma resposta muito boa ao medicamento e às estratégias, conseguiu ingressar no segundo curso superior dele, e dessa forma ele está agora bem funcional, entendendo o TDAH dele, sendo tratado com boa resposta, e as perspectivas são bem positivas para ele a partir de agora. E assim, é uma história que não acabou. O Joãozinho está aí nos seus 20 e poucos anos, ainda certamente terá muitos desafios, ele enfrentará muitos desafios em função do TDAH e em função de outras coisas, mas ele está num bom caminho, né? Num caminho de melhor funcionalidade, de conseguir produzir mais, de conseguir se realizar e viver em consonância com seus propósitos. E assim chegamos ao final do vídeo. E aí, gostou do conteúdo? Não esquece de se inscrever e compartilhar. E até o próximo vídeo.